Olá pessoal, bom dia. Vamos a mais uma videoaula de Geografia, espero que estejam todos e todas muito bem. E vamos à nossa aula. Vamos trabalhar hoje um tema bastante conhecido de vocês, porque é um tema do nosso cotidiano, os recursos hídricos. Então vamos analisar as águas continentais, introdução ao tema, Hidrografia Geral do Brasil, portanto um tema que todos vocês dominam muito bem. E aí, inicialmente, eu trouxe um artigo da Declaração Universal dos Direitos da Água, elaborada pela ONU em 2014, e aí nós temos os recursos naturais de transformação da água em água potável, que são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, com precaução, com muita parcimônia, né? Muita calma nessa hora, porque esse recurso é essencial à nossa vida. Precisamos cuidar dele. Vamos à nossa aula. Inicialmente, um ciclo que todos vocês conhecem muito bem, desde a mais tenra infância, é o ciclo da água. Por que é um ciclo? Porque é um sistema fechado, né? É o fenômeno global da circulação. É o movimento e a transferência da água em seus diferentes estados físicos e também, claro, pode mudar de lugar, né? Estado físico e lugar. É um sistema de circulação fechada entre a superfície e a atmosfera. E esse sistema funciona, quem é que faz esse sistema funcionar? O nosso Sol, né? Principalmente a energia solar. Então, faz o mecanismo entrar em funcionamento. Nesse ciclo, né? Nesse sistema, eu destaquei aqui três palavrinhas. Quando a água se precipita, quando cai a água da atmosfera para a superfície, ela pode seguir três caminhos. Quais os caminhos da água ao cair sobre a superfície? Ou ela, ao entrar nesse caminho da superfície, ou ela infiltra, e essa infiltração vai ser bastante importante para outra etapa desse ciclo, e essa infiltração depende, claro, das características desta superfície onde a água vai tentar infiltrar, né? Então, porosidade, permeabilidade, impermeabilidade, o material rochoso, o tipo do solo, a declividade, o relevo, então esses fatores interferem neste caminho da água, se ela vai ou não infiltrar. O outro caminho é o escoamento superficial, escoar sobre a superfície. E esse escoamento também, claro, depende das características da superfície. E também esse escoamento ou essa infiltração vai trazer outras consequências para os habitantes daquele lugar, né? Para nós. Se a água escoar muito e não infiltrar, ela pode se acumular. E nas grandes cidades isso não vai ser bom. Se a água infiltrar, ela pode armazenar aquíferos, lençóis freáticos. Outro caminho da água é a evaporação. Ela pode retornar ao ciclo através da evaporação, né? Então, esse é o ciclo da água, destacando aí esses três elementos bastante importantes. O início de tudo, né? Entendendo o ciclo hidrológico. Em 2014, a ONU pediu para realizar o cálculo de quanta água tem no planeta Terra. E o pesquisador russo, ele realizou esse cálculo. E ele calculou que a Terra tem 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água. E que essa água, ela não se altera, né? Essa quantidade não se altera. Ela pode mudar de estado, ela pode mudar de qualidade, ela pode mudar de lugar. Mas o volume de água no planeta Terra, segundo os cálculos, segundo os cientistas, está aqui desde a sua formação e não se altera, ok? E o que nós temos mais? Aqui nós temos a infiltração, que a gente falou anteriormente, né? O escoamento e a evaporação. A infiltração, como eu falei antes, é importantíssima para a existência ou não do lençol freático. Então, isso é fundamental também para os aglomerados urbanos, humanos
em algumas regiões que não tem água superficial. Sobre ainda pesquisas sobre a água, né? Nós temos aqui o russo, que realizou uma pesquisa em nome da ONU, né, a pedido da ONU, e que afirmou que a água está aí nessa quantidade desde que se formou no planeta Terra, que não se altera. Então, pronto, dito isto, não tem mais o que pesquisar? Simples assim? Não, né? Temos outra teoria, destaquei aqui 3. Esta, do russo, uma de um brasileiro, de 2017, bastante recente, portanto, né? E esse brasileiro, esse físico brasileiro, ele afirma que a água não se originou bem como a gente sempre entendeu, né? Como foi? A água veio através de meteoros, meteoritos, e também através do resfriamento da Terra, que foi formando a atmosfera, e daí choveu bastante, choveu durante séculos, e acumulou essa imensidão de água que temos no planeta. E o cientista brasileiro disse que não é bem assim, que apresentou outra teoria, que a água se originou lá na formação dos planetesimais, e, claro, o volume se assemelha a esse cálculo aqui, é semelhante, sim, o volume é este, mas a origem, ele apresentou uma outra teoria. Nova teoria agora, o mês passado, foi divulgada uma teoria de pesquisadores franceses, que afirma que a água já estava presente desde a formação das primeiras rochas do planeta, portanto, não foi da formação da atmosfera, e sim das primeiras rochas. Olha lá, outra teoria. Certo? Então, a cada ano vai surgindo teorias, né, porque as pesquisas vão avançando, os mecanismos, né, de descobertas de dados também vão avançando, e temos aí 2 pesquisas que vocês podem, se tiver curiosidade, analisar, dar uma olhadinha. Pois bem, a água no planeta Terra, né, a esfera de água do planeta Terra, a gente chama de hidrosfera, né, a esfera de água, o sistema de água do planeta. E qual é a importância disso, né? Óbvio, sobrevivência, além disso, recurso econômico. Por exemplo, no Brasil, a nossa energia elétrica provém essencialmente, né, principalmente ainda da água. Então, um recurso econômico, além de outras atividades como navegação, irrigação, turismo, lazer, né, a importância desse recurso natural. E aí destaquei, portanto, a regulação do clima. A água é a reguladora da temperatura no planeta Terra. Também tem essa função essencial para a nossa vida. Porque se não houvesse água no planeta Terra, a nossa temperatura poderia ser semelhante à de Marte, por exemplo. E durante o dia pode alcançar, né, apresentar 22 graus positivos e nas noites pode apresentar 73 graus negativos. Então, por que existe essa diferença essa disparidade, essa amplitude térmica? Marte não possui água como o planeta Terra. Então, outra função essencial da água, da hidrosfera aqui no planeta, né? Reguladora da temperatura, reguladora do clima. Sabemos que há lugares onde é mais água, né? A temperatura é mais amena, é mais úmido também, às vezes dá mais calor, né? Mais umidade, a gente sua mais, etc. Então, o clima é regulado pela água. Pois bem, esse mapeamento agora, né, da ANA, é uma Agência Nacional de Águas. O Brasil tem um órgão que existe apenas para gerenciar os recursos hídricos, é a ANA. Nesse mapeamento está mostrando aqui as regiões que apresentam a distribuição, a relação aí da distribuição de água potável, né? Alguns lugares têm escassez, outros lugares está muito bem obrigado do ponto de vista hídrico. E aí, por exemplo, Brasil. O Brasil está muito bem obrigado, né? Não tem problema de escassez, né? De acesso à água potável. Nós temos lugares, por exemplo, a região, né, todo o continente africano, principalmente, aqui a Bacia do Congo, hein? Semelhante ao clima do Brasil, aqui da região norte, equatorial. Com problemas no acesso à água, né? Com a escassez de água, né? Problemas de acesso baixo ou muito baixo. E algumas áreas da Ásia, né? China e Índia, por exemplo. Então, nós temos aí mostra que nem todos os lugares têm água em abundância, especialmente água potável. A água não se distribui de forma igualitária, né, para todo mundo.
A água não está presente em mesma quantidade em todos os lugares do planeta. Então, nós temos uma disparidade em distribuição, em consumo e, claro, também em escassez em acesso à água. Mas quem será que gasta mais? Inicialmente, do ponto de vista de atividades econômicas. As atividades econômicas precisam de água potável. Quem será que gasta mais? Os consumidores residenciais, né, nós, a indústria ou a agricultura? Vamos lá. Esse cálculo aqui de 2010 não tem muita alteração para hoje, para 2020. Então, nós temos a agricultura gasta em torno de 66% da água. A indústria em torno de 20% e as residências 10%. Então, nós, as residências, são os que menos consomem a água do planeta. Porém, aqui no Brasil, aqui em Recife, quando há problema de falta de água, qual é o primeiro setor que tem um racionamento? Corta-se a água. Qual é? Indústria, agricultura ou residências? Reflitam. Aqui nós temos a relação da população mundial, né? Claro, quanto maior o número de habitantes, maior acesso, maior necessidade de recurso hídrico de água potável. Em 2010 éramos 6,8 bilhões, em 2050 provavelmente entre 10 e 15 bilhões. Hoje, claro, o acesso à água, né, será muito mais intenso. Hoje nós temos em 2010, em torno de 1 bilhão de pessoas sem acesso à água suficiente para o consumo diário, enquanto em 2050 provavelmente serão mais de 5 bilhões de pessoas sem acesso à água para suas necessidades diárias. Esse mapa mostra a relação quantidade de habitantes e água e disponibilidade de água no mundo, né? Algumas regiões. Vamos destacar aí, por exemplo, a Europa. Aqui é a quantidade de água dessa região em relação ao planeta e a quantidade de habitantes. A Europa tem 8% da água do planeta e 13% dos habitantes. Não é uma relação muito satisfatória, mas um pouco equilibrada. Que é semelhante à da Ásia. Na Oceania tem 5% da água e 1% dos habitantes. Então, é uma relação bastante tranquila. África, 11% da água e 13% da população. Já não é uma relação tão equilibrada. Brasil, né? Destacar apenas um país aí, o Brasil. Em torno de 13% da água do planeta está aqui no nosso território. Tudo tranquilo e favorável para a gente, portanto, do ponto de vista hídrico, né? Será mesmo? E nós temos apenas 3% da população mundial. Perfeito. Outro destaque desse mapa são as áreas, né, com falta de água, né, de distribuição, ou seja, o acesso à água. Nós temos, então, áreas com disponibilidade muito baixa, extremamente baixa, né, principalmente a África e uma parte da Ásia, né, Oriente Médio. Temos áreas com disponibilidade muito alta, né? Muito bem, obrigada. Então, nós temos aí a relação, né? Acesso à água, a relação quantidade de pessoas que precisam desse acesso e, claro, a disponibilidade de água que não é controlada. Infelizmente, o ser humano, ou felizmente, né? O ser humano não consegue controlar isso, né? Trazer água ainda, né? Desse ponto de vista, fazer chover literalmente e aumentar a sua disponibilidade de recurso hídrico. Pois bem, a água na Terra não acaba, ela não muda a sua quantidade, né? O ciclo é fechado, mas ela pode se tornar imprópria. A água potável, sim, acaba, porque ela pode se tornar imprópria. E também a água pode mudar de lugar, né? Então, nós temos, por exemplo, lugares que chovia com regularidade, pode deixar de chover. E essa ação, né? Esse fato pode ter relação com as atividades humanas, né? Algumas atividades humanas implicam na alteração de alguns ciclos naturais, por exemplo, o ciclo da água. A água não acompanha os aglomerados urbanos e sim, o ser humano vai se estabelecer onde tem água, por isso que as regiões costeiras são as regiões com maior densidade de habitantes, as regiões onde tem água, geralmente as grandes aglomerações estão em áreas ribeirinhas ou áreas costeiras, né, litorâneas. Algumas áreas das mais populosas do mundo
já sofre com falta de água, como a gente mostrou nos mapeamentos anteriores, né? Principalmente a África, Oriente Médio e Centro-Sul da Ásia. E segundo a ONU, daqui a 5 anos, essas regiões, alguns países dessas regiões, estarão em estado de penúria, de miséria hídrica, daqui a poucos anos. A ONU estabelece que a gente, para viver do ponto de vista digno, considerando recursos hídricos, entre 50 e 80 litros são suficientes para essa sobrevivência digna diariamente. No entanto, o que é que nós temos? Em alguns países do mundo, por exemplo, o Canadá, um canadense gasta em torno de 600 litros de água por dia. Enquanto temos lugares, como na África, temos pessoas com menos de 20 litros por dia. E não é água para beber. Essa a gente só precisa, em média, 2 litros, né? Água para todas as suas atividades diárias. Então, essa disparidade também no consumo, né? Quem são os donos da água? Será que eles têm problemas? Sim, né? Alguns países, né, os países que têm mais água também têm alguns problemas. Vamos destacá-los. Inicialmente, nós temos um mapa com países que não têm nenhuma escassez, né, pouca ou nenhuma escassez, alguns países, algumas áreas com escassez física, alguns que estão se aproximando dessa escassez física e alguns com escassez econômica. Primeiro, qual é a diferença de escassez física para escassez econômica? Escassez física, Nordeste brasileiro está se aproximando da escassez física. Algumas regiões da África, escassez física. O que é escassez física? Não tem água, não chove o suficiente. Então, há falta d'água. Escassez econômica. Brasil tem 13% da água mundial. Então, tecnicamente, não falta água. Temos água. Mas, aqui nós temos escassez física na região do Nordeste por conta do clima, né? Aí o clima não permite muita chuva. E o que é escassez econômica? Por exemplo, aqui em boa parte da África. Eu falei para vocês da Bacia do Congo, né? Que é o clima semelhante ao norte do Brasil. Equatorial, úmido, chove bastante. Mas ele tem escassez econômica. O que é isso? Escassez econômica. Apesar de ter água, pode a população inteira não ter acesso. Não ter acesso por quê? Talvez não tenha a infraestrutura de levar água a essa população. Canos, por exemplo, a infraestrutura. Talvez a água seja desviada para outra função. Por exemplo, talvez a agricultura use mais água e tenha maior disponibilidade do que as residências. Então, é a escassez econômica. Talvez os usuários não possam pagar por ela. A água é cara, é um recurso caro, água potável. Então, escassez econômica é isso. Existe a água, mas os usuários não têm acesso à mesma. Nem todos os usuários têm acesso, porque aí é uma questão econômica. Além do que, claro, há também a transformação da água, né, em água impura para o consumo humano. Então, escassez econômica, portanto, certo? E aí o exemplo, quando há racionamento de água aqui em Recife, tropical litorâneo, nós temos racionamento sim. Falta água em Recife? Não, temos muitos rios, mas eventualmente a gente tem racionamento. Por quê? Então, isso é uma escassez econômica. A água potável não chega a todos os lares. Quais são os problemas? Quem são os donos da água? Vamos lá. Os países com maior disponibilidade de água, claro, são... desculpem, deixa eu voltar aqui. Os países com maior disponibilidade de água, claro, são os países com maior território do planeta, né? Se tem maior território, tem mais recursos hídricos, tem mais recursos minerais, né? Sempre são esses países que vão se destacar. Vamos a ele. Quem são os países que mais têm água no planeta Terra? Voltando. Os países são Estados Unidos, Brasil, Rússia, Canadá, Colômbia, China. Então, os países com maior território, claro, também tem mais água. Mas esses países têm também problemas. Por exemplo, o Brasil, que tem a maior bacia hidrográfica do planeta, precisa do recurso, por exemplo, para produzir energia elétrica. A gente depende essencialmente da água para a produção de energia elétrica. Quando há um problema no clima, na produção
na quantidade de chuva em determinado lugar, nós temos problemas de geração de energia elétrica, por exemplo, né? A Colômbia precisa organizar, está tentando organizar a gestão, o acesso à água. Por exemplo, o Brasil tem a ANA, né? Então, um órgão que vai administrar esse acesso à água, que é um bem essencial e que gera bastantes conflitos, certo? Então, os donos da água, apesar de ter muita água em seu território, também têm alguns problemas, como a China sofre graves problemas de abastecimento de água, apesar de ter muita água, de água potável. Por quê? Porque o aumento da população, né, de maneira muito acelerada, e a economia também, que vai depender de muita água. Então, a China também tem problemas com acesso à água. Então, Brasil, Rússia, China, Estados Unidos e Canadá, esses países detêm juntos mais de 40% da água do planeta Terra. Imagina isso, 5 países têm quase a metade da água de todo o planeta, né, em seus territórios. Olha a responsabilidade desses países, né? Pois bem, a gente falou da relação da água com as atividades econômicas. E temos aí, em alguns países, eu queria destacar novamente esse tema, por quê? Vamos lá. A agricultura, né? Então, a agricultura sempre utiliza mais água, né? É o que mais consome água. Uso doméstico, laranja, sempre é o menor, e a indústria. E vejam que tem uma discrepância aqui nos dados, de acordo com algumas áreas. África, claro, a relação, né? O uso da água para a agricultura, o uso da água para a atividade doméstica e indústria. Vejam alguns países desenvolvidos. Gasta-se mais água em atividades industriais que com a agricultura. Claro, o doméstico sempre é o menor. Por que será isso? E por que essa discrepância tão grande? Vamos lá onde estamos, América Latina e Caribe, Brasil se insere aqui, né? A diferença, países essencialmente ainda, né, muito dependentes da produção agrícola, de exportação de bens agrícolas, e países com a tecnologia mais avançada, com indústrias mais avançadas, claro, vão gastar mais água em produção de bens no setor industrial que no setor agrícola, né? Essa também dá para a gente detectar isso apenas com a distribuição de água, o consumo de água por atividade. Aqui é uma relação apenas ao Brasil, né? Ao uso de consumo de água, né, para algumas atividades, e aí nós temos a irrigação, né, voltado para a agricultura, atividade agrícola, irrigação, abastecimento dos animais, abastecimento rural, né, tudo isso envolve atividade agrícola, né, abastecimento urbano, as indústrias, a mineração, termoelétricas. Então, isso é o consumo do Brasil. E vamos destacar aqui outro detalhe importante, considerando aí a produção e o consumo da água por produção, por atividade econômica. Já viram falar da água virtual, né? A água que nós não vemos. Ela está sendo usada, mas nós não estamos vendo de fato. E o que é isso, né? A água que nós não vemos. O que é isso? Por exemplo, para produzir qualquer bem, se usa água. E o exemplo aqui nós temos 1 quilo de carne bovina consome mais de 20 mil litros de água. 1 quilo de carne bovina. Onde o gado precisa se alimentar, precisa irrigar a terra para produzir a alimentação do gado. O gado precisa tomar água. O gado vai ser levado para a indústria, vai ser lavado, ou seja, vai ser tratado. Então, 20 mil litros de água para 1 quilo de carne. Queijo, carro, etc, 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 certo? O uso da água, a gente visualiza isso, e quando vai vender 1 quilo de carne, diz assim, gastei isso de água, você precisa pagar também essa água. Tem esse cálculo? Não. Então, a gente não vê. É a água chamada água virtual. Quando eu exporto, imaginemos, um computador gasta 1.500, o boi, né, 1 quilo de carne gasta isso. Se eu importar um computador, a Europa está gastando mais água para seus produtos de exportação ou o Brasil? O Brasil exporta essencialmente o quê? Então, ao exportar muito mais carne, né, então eu estou gastando muito mais do meu estoque de água do que a Europa.
A Europa produz, usa menos água em atividades agrícolas e mais em atividades industriais. Mas um produto industrial gasta menos água na sua produção. Ou seja, nós estamos também exportando a nossa água, né? Via exportação de bens agrícolas que gasta muita água. É água virtual, certo? E aí, lembrando aqui, essa notícia, né? Esse é um jornal, retirei essa notícia dizendo Minas exporta 12 trilhões de litros em água virtual. Ou seja, Minas, a sua exportação de bens agrícolas está exportando também a nossa água, certo? Então, olha lá se nós estamos sendo sábios na relação com os nossos recursos hídricos, nós brasileiros, né? Classificação da água de acordo com a localização. As águas podem ser superficiais, como superficiais, aquelas que estão sobre a superfície, se acumulam sobre a superfície. Os oceanos, as geleiras, os rios, os lagos, são águas superficiais. E aí uma imagem da geleira, né? Uma porção de água na superfície. Águas podem ser subterrâneas. Por exemplo, lençóis freáticos estão abaixo da superfície, subterrânea, portanto. Aquíferos e geysers são águas subterrâneas porque não estão na superfície. Exemplo aqui de uma imagem do aquífero Guarani, famoso, conhecidíssimo, todos vocês já ouviram falar. O aquífero Guarani, né, uma porção de água confinada, né, dentro da superfície, portanto, armazenada abaixo da superfície. E aqui é a imagem de um geyser no Parque de Yellowstone, né, que é a região onde se concentra grande quantidade de geyser. E por que tem geyser lá? Porque você já sabe, né, uma região de atividade também tectônica, lembrando lá, né, que pode haver vulcão aí, né, tem um vulcão inativo. Então, geysers, água quente abaixo da superfície. Por que será que tem água quente dentro da Terra? O que será que faz essa água esquentar? Geysers, fiquem refletindo aí. Por que no Brasil não tem geyser? Porque tectonicamente nós somos estáveis, tem a ver com a instabilidade tectônica, né? A proximidade do magma. Água, imagina um lençol freático muito próximo do magma. O que é que vai acontecer com ele? Esquentar, né? Águas continentais, portanto, vamos analisar. Os rios. Como é que surgem os rios? Já viram a nascente de um rio? Eu já vi. Os rios podem surgir a partir do afloramento, que é aflorar, aparecer à superfície. Então, imaginemos lençol freático, né? Abaixo da superfície, de repente, ele enche tanto que ele aflora. Ele aparece à superfície. Se ele aparecer à superfície, começa a minar, né? Também chamado de mina d'água, ou olho d'água, forma-se um rio, né? A partir do afloramento do lençol freático. Ou também através do degelo, como a nascente do Amazonas, né? Começa a haver o degelo e aquele filetezinho de água vai dar origem a um rio no futuro, na sequência, né? Nós temos, por exemplo, a rede hidrográfica. O que é a rede hidrográfica? É uma malha de rios, né? Um conjunto de rios, uma rede de rios. Então, a rede hidrográfica de um lugar é o conjunto de rios daquele lugar, é a água, né? Enquanto bacia hidrográfica, são dois termos parecidos, mas são completamente distintos, é a área, são as terras, é o lugar, né, as terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. Por exemplo, bacia do Rio São Francisco, banha pelo menos 5 estados, o Rio São Francisco, ele atravessa 5 estados. E aí é a bacia hidrográfica do São Francisco. O que é rede hidrográfica? O São Francisco faz parte dos rios de Pernambuco. Então, a rede hidrográfica de Pernambuco contempla o Rio São Francisco, tá? Quanto ao volume de água, como é que se classifica o rio? De acordo com o volume. Eles podem ser perenes, volume, quantidade de água, né? Perene, tem tanta água que nunca seca. São Francisco é um rio perene. O Capibaribe é um rio perene. A Amazonas é um rio perene, nunca seca em nenhuma estação. Temporários, também chamados de intermitentes, temporário de tempo, né? Em uma temporalidade, em um tempo ele existe, outro tempo passa a não existir. Eles podem secar em períodos de pouca chuva. Portanto, os rios do semiárido são temporários ou intermitentes. Ora existe, ora pode deixar de existir em períodos de estiagem, de pouca chuva, de seca. E os rios efêmeros, o que é a palavra efêmera? Uma coisa passageira, rápida, né?
eles só existem durante a chuva. Então, no sertão tem muitos rios efêmeros. Quando chove, ocorre aquele rio. Depois parou a chuva, o rio deixou de existir. A maioria dos rios sertanejos, do rio do semiárido, são temporários. Alguns são efêmeros. Tem rios efêmeros aqui na região úmida? Não, né? E aí eu coloquei duas imagens, um rio temporário, né? Então temos aí a ponte, ó, e uma ponte imensa, portanto esse rio no período de chuva intensa deve ter bastante volume, e o rio praticamente seco, né? É um rio temporário, é um rio intermitente. E aqui nós temos o rio Capibaribe, Recife, né? Que é um rio, e aqui nós temos também o rio Beberibe, então se juntando aqui, são rios, portanto, perenes. Esses termos que a gente vai usar agora são bastante essenciais para a gente entender a funcionalidade, o mecanismo de uma bacia hidrográfica, de uma região banhada por um rio principal e seus afluentes. Então, vamos a alguns termos técnicos. Por exemplo, divisor de água. O que é um divisor de água? É uma área de relevo elevado, no qual, imagine chovendo aqui sobre essa área elevada. A água vai cair ora para esse lado, uma porção, ou para esse. Então, essa região elevada divide águas, divisor de águas. Para esta vertente é uma bacia, formou um rio, para esta outra vertente forma outro rio, outra bacia. Então, divisor de águas ou divisor de bacias é uma porção elevada do relevo que divide águas da chuva, né? Divide, faz com que as águas escoem ora para um lado, ora para outro, ora para uma vertente, ora para outra. Os rios nascem, né? Surgem através de uma mina d'água, de um olho d'água, de um degelo. Então, o lugar onde surge o rio, nascente, óbvio, ou cabeceira, é a cabeça do rio, a cabeceira de drenagem. Começou a drenar a água aqui e formou o rio. Todo o rio se divide em alto curso, médio curso e baixo curso, ou seja, aqui é o curso do rio. O que é o curso? O caminho, né, o trajeto que ele percorre. E ele se divide de acordo com a sua extensão, em alto, lá perto da nascente, da cabeceira, no meio do rio, né, no meio do seu trajeto, não é no meio do rio, no meio do seu trajeto, é o médio curso, e o baixo curso já próximo à foz. O que mais que nós temos? Afluente. O que é um afluente? É um rio que deságua em outro rio, ele leva suas águas para outro rio, é o afluente. E se, deixa eu ver se tem um subafluente, tem um subafluente. Então, ó, este rio é afluente do rio principal, né, que é o rio mais longo, rio principal. Este rio é afluente dele, e este rio que deságua no afluente é subafluente desse. Ok? Nessa região de junção de rios, né, a região de junção é o contato, a área de junção é a confluência. Esse rio daqui conflui para esse, né, se junta com esse. A confluência é aqui, confluência de rios. O que é que nós temos mais? Margem direita e margem esquerda. Ó, afluente da margem direita, afluente da margem esquerda. Como eu sei qual é a margem? Você tem que se considerar, a referência é o rio. Se o rio nasceu aqui, né, nasceu, né, você é o rio, imagine você sendo o rio, se posicionando em relação ao rio, abrindo seus braços, né, e indo em direção à foz. Então, margem esquerda, margem direita, ok? Posicionamento da referência é o próprio rio. Temos aqui uma ilha fluvial, né, uma ilha que surge a partir de sedimentação provavelmente trazida pelo próprio rio, né, formou uma ilha fluvial. Temos a desembocadura. O que é desembocadura? É a foz. Aqui tem a palavra foz. Foz ou desembocadura, né, ou a boca do rio. Já ouviram falar isso, né? A boca do rio, ou seja, onde ele despeja, né, joga suas águas em outro local. É a sua desembocadura. Abriu a boca e despejou as águas. A foz, a desembocadura. Ok? Vamos mais, né? Temos outras palavrinhas aqui, técnicas. Vazante. O que é vazante? Período de menor volume. Todo rio tem vazante e enchente, né? Qual é o contrário? Vazante e cheia. Então, quando chove muito, o rio está no período da sua cheia. Período de menor fluxo de água, nós temos a vazante. Eu estou dizendo que vazante é seca? Não. O rio Capibaribe, o rio Amazonas tem vazante? Tem. Quando chove menos, reduz o volume. É a sua vazante. É como se fosse no litoral, a gente chama de maré alta e maré baixa, não é isso? Aqui nós chamamos, aqui tem a ver com a chuva. E no
No mar, não, né? Vazante, menor volume, porque chove menos, então período da estiagem. Cheia, período das chuvas intensas, né? De maior chuva, período da concentração das chuvas. Montante é parte do rio em direção à nascente. Imaginemos que eu esteja aqui, ó, olha o cursor. Eu estou aqui, bem próximo à foz, mas eu estou indo para a nascente. Então, eu digo, eu estou me dirigindo a montante. Montante também tem a ver com montanha, porque geralmente os rios surgem em áreas altas, né? O rio surge numa área mais alta e escoa para a área mais baixa, né? Esse é o fluxo da água. Corre da área mais alta para a área mais baixa. Então, montante tem a palavra tem a ver com montanha, né? A área mais elevada, portanto, próximo à nascente. Jusante é o contrário de montante, em relação à foz. Então, imaginemos que eu esteja aqui e eu quero falar, olha, onde é que você está? Ah, eu estou a jusante. Imaginemos que eu esteja em relação a essa ilha. Você está na ilha e eu estou aqui. Eu digo que eu estou a sua jusante. E o outro colega está aqui. Ele diz, eu estou a sua montante. Certo? Que mais? Leito, canal, é a própria cavidade que o rio ocupa, né? É a fenda. O leito tem a ver com o que é que a gente chama de leito? Cama. Cama é o leito. Ou seja, o lugar onde o rio se deita, né? Do ponto de vista assim, bem literário, né? Então, o leito ou o canal é o trecho que a água ocupa, é a cavidade do solo da região, né, que o rio vai ocupar. É o seu leito, seu canal. Talvegue, o leito tem áreas mais profundas. A região mais profunda do canal fluvial se chama talvegue, o talvegue do rio. Vale, o que é o vale fluvial? Por exemplo, entre esses dois divisores de água, tem um vale. Um vale é o quê? Uma depressão, gente. Então, o vale fluvial é toda a região ocupada pela bacia hidrográfica. Ele vai de onde até onde? Até encontrar outro divisor de água. E as águas não vão mais escoar para esse vale, certo? Então, o vale é a área entre dois interflúvios. O que é interflúvio? Divisor de água, outra palavrinha, né? A mesma coisa com outra palavra. Entre rios tem um relevo, né? Entre as águas desse rio e desse tem uma área mais elevada, certo? Interflúvio é a mesma coisa que divisor de água. Vale é toda a região, a depressão entre dois interflúvios. Curso é o caminho, todo o trajeto. O trajeto é o curso, né? E esse curso tem o alto, médio e baixo, né? A gente já viu. Débito, descarga, vazão. 3 palavras para dizer a mesma coisa. É a quantidade de água que o rio despeja em sua foz. Ou seja, esse subafluente despejou uma quantidade de água aqui. Ele tem uma vazão, um débito. É calculado isso. Isso aqui os hidrogeólogos, eles calculam. Então, esse rio tem uma vazão tal, né? Tem um débito tal, tem uma descarga tal. Então, esse outro vai despejar tanto por metros cúbicos por segundo. Geralmente é assim, ok? Vamos mais, né? Regime dos rios. O que é regime? Tem a ver com alimentação, né? Ah, fulano, antigamente, hoje a gente fala dieta, antigamente falava regime, fulano está de regime. Então, regime é a alimentação do rio. Do que um rio se alimenta? Água, não é isso? Deveria ser apenas água, embora a gente jogue lixo. Pois bem, regime dos rios. Os rios têm regime pluvial, pluviosidade, né? Pluvio de chuva, quando os rios se alimentam essencialmente da água vinda da chuva. Ou qual é a outra maneira? Por exemplo, o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um rio de regime pluvial. O rio Capibaribe. Qual a outra forma de alimentar o rio? Nival, né? Neve. Glacial, também pode ser chamado de glacial, tá? Regime glacial, o regime nival. Então, através do degelo, da neve, né? Por exemplo, o rio Hindu. O rio Hindu nasce no Himalaia, no sopé do Himalaia. Então, do degelo do Himalaia, forma-se o rio Hindu. Então, ele é alimentado essencialmente pelo degelo. É um rio de regime glacial ou nival. E também nós podemos ter misto, regime misto, tanto alimentado pela água da chuva, quanto pela água do degelo, né, da neve. E aí o exemplo temos o Amazonas. O Amazonas, o maior rio brasileiro, tem um regime misto. Nas suas nascentes lá no Peru,
é através do degelo da Cordilheira dos Andes. E depois ele passa a se alimentar através das águas da chuva. Então, o rio Amazonas tem um regime misto, nival e pluvial. Classificação dos rios quanto ao relevo, isso é importantíssimo até para as atividades econômicas, né? Nós temos rios de planalto, quando tem um alto gradiente de declividade, e aí eles são propícios, por exemplo, aqui no Brasil, à instalação de usinas hidrelétricas, né? Também ao turismo, instalação de bondinhos, etc., né? Rios de planície, quando tem baixo gradiente de declividade, eles são propícios à navegação. Então, também são importantes, né, para algumas atividades econômicas, como pesca, como a própria navegação, circulação de pessoas, como no caso da região norte, né, rios de planície propícios à navegação. Né? Essencialmente, algumas áreas da região norte têm como meio de transporte os rios, né, os canais e os rios. E aí, como exemplo, eu trouxe aqui a hidrelétrica de São Francisco, né, a hidrelétrica de Xingó, desculpem, no Rio São Francisco, entre Alagoas e Sergipe. Então, essa região apresenta uma elevada declividade e há uma instalação de uma usina hidrelétrica. Lembrando que o São Francisco tem pelo menos 9 grandes usinas hidrelétricas instaladas em seu curso. Imagina, 9 hidrelétricas. E aqui nós temos o Rio Amazonas, né, com a sua meios de transporte fluvial. Imagine, isso aqui é só uma embarcação puxando tudo isso, né? É extremamente importante para a navegação, para a circulação de pessoas e de bens na região norte. Bom, destacar aqui o mapa das principais bacias hidrográficas do mundo. Vamos lá, vocês conhecem algumas, né? Estudaram no ano passado a Europa e os Estados Unidos, lembram de alguns rios. Por exemplo, que vocês lembram muito, o número 4, tenho certeza que lembram muito, o rio Mississippi, né? Um dos maiores rios dos Estados Unidos, quando se junta com o Missouri, né? Se chama, inclusive, em algumas publicações, a bacia do Mississippi-Missouri, forma a maior bacia hidrográfica da América do Norte. Né? O rio Mississippi, importante porque aqui nós temos as planícies centrais, produção agrícola dos Estados Unidos, também nessa região, nas cheias do Mississippi, passam na televisão, nos noticiários, né? Muita gente desabrigada com as cheias do Mississippi. Nós temos, por exemplo, o Rio São Lourenço, né? O número 5. Através do Rio São Lourenço se deu a ocupação, né, da América do Norte, né? A colonização, penetração através do Rio São Lourenço. O rio número 1, o Rio Yukon, no degelo do Alasca, né? Passa uma parte do ano congelado. Vamos mais. Na Europa, o que a gente pode descobrir? Aqui só colocou né? Rio Danúbio, que vocês conhecem muito bem, o segundo maior rio da Europa, mas, na verdade, o maior rio da Europa está aqui, ó, situado no mapa, está na Ásia, o rio Volga. Por quê? O número 13. Ele, vamos lá, comparando com, e porque é chamado também um rio europeu, ele atravessa a Rússia, toda a Rússia, e a Rússia tem uma parte europeia, né? Então, o maior é chamado o rio Volga, o maior rio da Europa, embora ele só atravesse um país. E o segundo maior rio da Europa, o Danúbio, atravessa em torno de 10 países, certo? Vamos lá, né? O que mais? Na Ásia, o que a gente pode destacar? O Hindu, né, que a gente falou anteriormente, que nasce o rio Hindu, que nasce aos pés do Himalaia, nasce na Cordilheira do Himalaia, bastante conhecido, né? E o Ganges, né, conhecido principalmente pela questão religiosa, né? O rio Ganges, Brahmaputra, né, que os hindus se banham, né, nesse rio. Então é importante também do ponto de vista do uso para uma função religiosa, embora seja bastante poluído, né? Deixa eu ver mais aqui. A África, o que a gente pode destacar da África? Vocês todos diriam na ponta da língua. O rio Nilo. O rio Nilo é o rio mais importante da África, né? Especialmente para o Egito, né? Para a civilização egípcia. Deixa eu ver o número 11, o Nilo, né? E atravessa áreas desérticas também. E diz, né? O Egito é a dádiva do Nilo. Então, esse rio importantíssimo que está em todos os livros de história, tá? Vamos destacar. O Rio Congo, destacar porque aqui é uma região úmida, bastante úmida da África, né? A bacia do Rio Congo, floresta equatorial do Congo. Então, um importante rio africano. O que mais que a gente vai destacar? A América do Sul, né? Ou América Latina. A gente destacou a América do Norte e a América do Sul.
que é que se destaca? Óbvio, o rio Amazonas, né? O maior rio do planeta e uma das bacias hidrográficas mais importantes do mundo, ok? Principais rios, principais bacias hidrográficas do mundo, portanto. Bom, vamos falar um pouquinho da hidrografia brasileira de maneira bem genérica, rapidamente. Algumas características. O Brasil tem rios caudalosos, vem de caldo. O que é o caldo do rio? Sua água. Então, rio caudaloso significa que ele tem muita água. Então, o Brasil se destaca por rios bastante caudalosos e perenes, né? Principal característica. Claro que a gente tem rios efêmeros, né? Rios também intermitentes. Mas a grande maioria dos rios brasileiros são perenes, né? Por quê? Porque nós estamos na zona tropical, clima quente e úmido, muita chuva. Geralmente as cheias dos nossos rios se concentram no verão, enquanto, contrário de cheia é o quê? A vazante período geralmente de inverno, né? A estação não tem a ver com quantidade de chuva, tem a ver mais com a temperatura, né? E a paisagem. A maioria dos rios brasileiros apresenta foz do tipo estuário, exceção para o Amazonas e Parnaíba. E qual é a diferença de foz estuário e qual é o outro tipo de foz? Eu esqueci de mostrar para vocês lá na imagem anterior. Foz estuário e foz delta. Estuário é quando o rio deságua sem obstáculo, diretamente no local onde vai despejar, no oceano ou em outro rio. Ele não encontra obstáculo, ele vai quase em linha reta e deságua. É foz tipo estuário. Quando o rio encontra obstáculo, às vezes ele mesmo cria esses obstáculos, bancos de areia, ele vai se abrindo em diversos braços, formando uma figura chamada delta. Então, é a foz em delta. A maioria dos rios brasileiros tem foz estuário, exceção ao Amazonas. A Amazonas tem foz mista. O Amazonas é toda exceção, né? A foz é mista, tem uma parte em estuário. Lembra da ilha de Marajó, na foz do Amazonas? Então, uma parte é estuário, outra parte é delta. E o Parnaíba é o rio brasileiro que tem delta. Mais de 70 ilhas formam o delta do Parnaíba. E onde fica o Parnaíba? No Piauí. Ok? Então, é o delta brasileiro, né? O delta do Parnaíba, o imenso delta do rio Parnaíba. A hidrografia brasileira é rica em rios, mas é bem pobre em lagos. Nós não temos muitos lagos, né? Um dos mais famosos é a Lagoa dos Patos, né? No Rio Grande do Sul, a Lagoa Mirim. Então, um dos mais famosos. A gente tem poucos lagos, né? Por exemplo, Estados Unidos e o Canadá, ali na fronteira, né, vocês estudaram ano passado, tem 5 imensos grandes lagos, né, que formam, inclusive, são atrações turísticas, né, o Erie, o Ontário, o Michigan, o Lago Superior, né, então, e o Lago Yukon, não é isso? Se eu não me engano, são esses 5. A maioria dos rios brasileiros são de planalto. E, claro, olha a relação aí com a produção de energia através da água, né, hidrelétrica. Tem um grande potencial para a geração de energia hidráulica, né, através da água, instalação de hidrelétricas. Regimes pluviais, né, claro, nosso clima, então a maioria, na exceção aí para o Amazonas, é regime pluvial, né, a grande maioria. Drenagem exorreica, vertente atlântica. O que é drenagem? Drenar é escoar um líquido. Né? Então, para onde vai esse líquido? Para onde escoa o líquido dos rios brasileiros? Para dentro do território ou para fora do território? Do continente. A gente está falando território continental, ok? Então, para onde escoa a maioria dos rios brasileiros? Para fora do continente, para o oceano, né? Portanto, para a vertente atlântica, para o leste. Se corresse a maioria para o oeste, então seria endorreico, iria encontrar, por exemplo, na Cordilheira dos Andes. Não tem como, né? Bem elevado. Então, os rios brasileiros, sua grande maioria, têm drenagem exorreica, vertente atlântica, portanto. E aí eu trouxe 2 imagens. Aqui nós temos, né, segundo a ANA, eu tirei lá da página da ANA, os principais rios brasileiros. A página da ANA, esse mapa é interativo. Você clica sobre este mapa, então se vocês tiverem curiosidade, clicando sobre o mapa, ele traz as características desse mapa. Os principais rios brasileiros, segundo a Agência Nacional das Águas, são 8, não é isso? O Amazonas, o Araguaia, Tocantins, né? O Rio São Francisco,
importantíssimo para o Nordeste, né? É o rio chamado da integração nacional, depois a gente fala um pouquinho de cada um. Paraíba do Sul, Rio Iguaçu, Paraguai, o Paraná e o Tapajós. São os 8 principais rios de destaque, segundo a Agência Nacional das Águas, e depois a gente vai falar de cada um na próxima aula, certo? Essa imagem aqui é uma imagem de um artista, deixa eu ver se eu coloquei o nome dele aqui, húngaro. O ano passado, ele começou a pintar as bacias hidrográficas. E aí dá essa imagem, né, artística das bacias hidrográficas do mundo. E destacou o Brasil aí nessa imagem linda com as principais bacias hidrográficas brasileiras. Certo? Uma imagem artística. Claro, ele usou técnicas científicas, claro. Isso aqui são imagens reais, né? Reais do ponto de vista de esses rios, sim, existem, esses canaizinhos, todos existem, ok? Ele só deu uma visão artística. Bom, finalizando aí alguns destaques sobre o Brasil, eu coloquei essa imagem, que é a imagem de um infográfico da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que a gente já conhece, né? Sobre essa região aqui que eles chamaram de berçário de nascentes. Berçário, que é berçário onde tem o bebê, né? Ou seja, a região onde nasce muitos rios. E eu coloquei isso aqui. Será que a natureza é contraditória? Que contradição tem nessa imagem aqui que eu destaquei para vocês? Aqui é a região do Cerrado. E ele diz o seguinte, ó, o que é que diz a informação da Embrapa? Com topografia, deixa eu ver aqui, deixa eu sair daqui com topografia elevada, localizada estrategicamente no Planalto Central brasileiro, uma região bastante elevada, o Cerrado, a região da paisagem do Cerrado, funciona como uma gigantesca caixa d'água. 8 das 12 principais bacias hidrográficas do país são irrigadas pelo bioma cerrado. Surgem nessa região. 8. Então, imagina aí a importância dessa área, né, de preservação dessa área do ponto de vista hídrico para o Brasil. E por que eu coloquei aqui que é uma natureza contraditória? Vejam as 3 bacias que mais dependem do Cerrado. Araguaia e Tocantins, né, que são 2 bacias diferentes que se agregam em uma. A bacia do São Francisco depende 94%, porque nasce nessa região aí, né? Nasce em Minas. E Paraguai e Paraná, onde tem, por acaso, né, a maior bacia hidrelétrica do país. Então, por que eu coloquei natureza contraditória? Essa região, a gente não estudou clima ainda. Qual é o clima que apresenta-se nessa região do Cerrado? Tropical continental, também chamado tropical seco. E é o lugar onde existe a maior parte das nascentes das principais bacias hidrográficas do planeta, do Brasil. Vejam a importância de preservação do Cerrado para a manutenção dos nossos recursos hídricos. Bom, para finalizar, eu trouxe 2 mapeamentos com termos diferentes. Vejam, regiões hidrográficas do Brasil e bacias hidrográficas do Brasil, que já falamos antes, né, das bacias hidrográficas. Então, o que é uma região hidrográfica? Região hidrográfica é uma área do ponto de vista de gestão. Para administrar os recursos hídricos do país, foi criado um órgão. Como é o nome do órgão? ANA, Agência Nacional das Águas. E aí se divide o território em regiões para gerir, para administrar melhor. Então, são chamadas regiões hidrográficas. São 12, se não me engano, deixa eu ver, 12 regiões hidrográficas. As regiões hidrográficas, algumas delas coincidem com a bacia, outras não. Mas é para administrar melhor. Então, provavelmente tem uma administração para essa região número 1 e assim sucessivamente, certo? É a região do ponto de vista administrativo. E o que é uma bacia hidrográfica? Aí vejam, aqui é um mapa do IBGE e a gente nem vai detalhar muito, né? Porque veja a quantidade de bacias hidrográficas. Aqui só são as principais, né? Principais bacias hidrográficas do Brasil. O que é a bacia hidrográfica? É a região banhada por um rio principal, que geralmente o nome da bacia é o nome desse rio principal, bacia do Rio Tocantins, alguns chamam bacia do Tocantins-Araguaia, né? Juntam os dois. Bacia do São Francisco, bacia do Paraná. Então, geralmente a bacia tem o nome do rio principal. Aí é do ponto de vista
formação, aí é natural, questão natural, né? A natureza, o rio, né? A região banhada por um rio é uma bacia. A gestão se chama região hidrográfica, ok? Principais bacias hidrográficas do país. E agora um teste para vocês. Vamos finalizar com o teste? Refletindo e respondendo. Não vou responder para vocês, hein? Qual é a direção que corre o Rio São Francisco? O Rio São Francisco nasce aqui, na Serra da Canastra, em Minas. Eu disse que ele banha pelo menos 5 estados, né? Vem pela Bahia, banha Sergipe, Alagoas, Pernambuco, e depois a bacia do São Francisco foi transposta, a gente vai falar disso, né? Aqui nós temos quantos estados? 1, 2, 3, 4, 5, eu disse pelo menos, não foi? Pois bem, aí estão. Qual é a direção que corre o Rio São Francisco? Ele nasce aqui e deságua aqui. Aqui está a sua foz, entre Alagoas e Sergipe, ok? E pergunta número 2, que partes do rio estão representadas por esses números? Que parte do rio é essa aqui? Número 1. Como é que se chama isso aqui? E isso aqui? Essa região número 2. E o número 3? Respondam depois, tá? Podem responder lá no OpenRedu para mim. Que tal? Bom, essa imagem da União Geológica Internacional fez um cálculo, né? Esses cientistas da União Geológica Internacional fizeram um cálculo. E se a gente juntasse toda a água do planeta em uma esfera, né? A hidroesfera, se a gente realmente representasse como uma esfera, como seria a proporção em relação ao planeta sem sua água? Então, drenou toda a água do planeta, ficou a esfera terrestre e a esfera de água, né? A hidrosfera e o planeta, né? A esfera terrestre. Então, seria essa proporção aqui, ó. A esfera de água seria isso. Quando a gente diz assim, bom, isso é uma contradição, professora, quando a gente diz, o planeta Terra tem 70% de água, a gente não diz isso? É a superfície. Óbvio que não é o planeta, né? Porque o núcleo da Terra, que é muito maior do que a crosta, né? Tem um volume bem maior. O manto também não é de água. Então, quando a gente diz o planeta Terra é 70% de água, é a superfície do planeta Terra e não o planeta em si, certo? Essa seria a relação aí da hidrosfera com a esfera terrestre. E aí eu coloquei uma perguntinha. Considerando isso, será que tem água suficiente para todos os habitantes da esfera terrestre? Olha essa imagem de uma região do planeta Terra coletando água. Vocês coletariam essa água? Por que será que eles têm necessidade de retirar este tipo de água? Será que esta água é potável? Será apenas a cor ou será a qualidade também? A cor que nos causa impacto ou será que sua qualidade realmente será de boa qualidade essa água? Vamos ficar aí a reflexão sobre nossos recursos hídricos, né? Sobre a valorização dos recursos hídricos e para a manutenção para a nossa sobrevivência, né? Pois bem, como sempre, eu termino a aula com algumas curiosidades, né? E desta feita, curiosidades hidrológicas. Inicialmente, teste sua pegada hídrica. O que é pegada hídrica? É um cálculo que se faz para saber o seu nível de consumo dos recursos hídricos. Será que eu estou contribuindo para a manutenção, preservação, ou será que eu estou contribuindo para a degradação dos recursos hídricos? A falta de água potável no planeta. Então, calcule, é bem interessante, faça o cálculo da sua pegada hídrica. Esse cálculo é apresentado para países, para instituições, pode ser para uma casa ou para uma pessoa. Eu trouxe individuais. Então, escolha uma das opções abaixo de pegadas hídricas e faça o seu teste, ok? Trouxe uma da National Geographic, uma calculadora de pegada hídrica. Trouxe uma do WWF, né, aquele organismo que lida com a sustentabilidade, né, que lida com o meio ambiente, do ponto de vista da sustentabilidade, o organismo internacional. E trouxe uma da Unesco, né, da ONU Unesco. Então, 3 tipos de pegada hídrica. Façam a pegada hídrica de vocês. Se quiserem, podem colocar lá também no OpenRedu. E aí a gente pode valorar, né, do ponto de vista bonificar quem fizer a sua pegada hídrica e colocar lá os cálculos, ok? A gente faz bonificação. Bom, como curiosidades também, trouxe 4 vídeos. Vídeo 1, de onde vem a água, né? Um documentário sobre a origem da água, organizado pela Unicamp. Vídeo 2, bem interessante,
também um documentário da TV Brasil sobre produtores, eles chamam de produtores ou conservadores de água, pessoas que se importam com a conservação da água e fazem com que atuam para manter a produção de água, certo? Como é que é isso? Vejam no vídeo. Vídeo 3, um vídeo da ONU, isso é em inglês, mas tem tradução. O mundo enfrenta uma crise de água e precisa reagir. É uma chamada à consciência de nós, enquanto habitantes desse planeta e usuários dos recursos hídricos do sistema hidrológico do planeta, da hidrosfera. Então, é uma chamada à consciência pela ONU nesse vídeo. E o vídeo 4 é a história da água engarrafada, a grande mentira da indústria. De repente, a gente tem uma necessidade de comprar água engarrafada, né, para casa e para consumir de maneira geral. Da mesma produtora da História das Coisas, do vídeo, acho que vocês já viram o documentário História das Coisas, né? Então, a história da água engarrafada. Se tiverem curiosidade, olhem esses vídeos e podem fazer comentários, certo? Então, vou agora, a partir de agora, bonificar quem deixar os comentários sobre as atividades, se for interessante, ou a sua pegada hídrica, tá bom? Obrigada pela atenção, bons estudos e conto com vocês.